Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo, pois é, depois de muito tempo, mas hoje estamos aqui para contar um caos para vocês. Mais uma vez vamos utilizar uma notícia como ponto de partida do nosso assunto aqui do vídeo de hoje, mas a ideia não é necessariamente noticiá-los do acontecido, até porque já estaria um pouco atrasado, não seria a maneira mais eficiente, muitos de vocês talvez já saibam do que eu vou falar. A ideia é simplesmente pegar uma coisa pontual para, em cima dela, construir um cenário geral, como a gente já fez aqui em vários outros temas, né, que a gente já abordou e provavelmente faremos de novo muitas vezes. Então a gente pega a notícia como uma ilustração de um caso maior, de uma situação maior. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre algumas características das nossas relações sociais, as nossas relações públicas que nós fazemos hoje. Parte entre os meios reais e tradicionais, antigos, e os virtuais, os eletrônicos. Hoje em dia, a gente tem uma boa parte das nossas interações sociais e boa parte da nossa vida pública, não necessariamente no contato direto que a gente tem com as pessoas, na escola, nos clubes, nas associações, nos trabalhos, etc., mas com um contato mais com uma tela de computador, com uma tela de celular, que a gente acaba usando para mostrar ao mundo quem somos, interagir com o mundo, né, em boa parte do tempo. Para algumas pessoas até mais no meio virtual do que no meio pessoal, para outras ainda é de um modo mais antigo. Enfim, isso não é tão relevante para o caso aqui. Mas no meio dessa dinâmica, muitas vezes nós acabamos nos confundindo e mesclando um pouco de coisas de um mundo com o outro, quando nós não deveríamos, e em outros momentos nós acabamos fazendo o contrário. Nós dissociamos totalmente esses mundos quando também não deveríamos. E eu vou falar um pouco mais à frente, vocês vão entender o porquê que eu digo isso. Para começar, então, vamos falar do caso que gerou todo esse assunto, que foi o seguinte: está tendo atualmente o julgamento do caso de um incêndio que aconteceu no Rio Grande do Sul em uma boate, né, uma casa noturna, que acabou vitimando 200 e tantas pessoas. Foi na época em que aconteceu, uns anos atrás, acho que ficou de conhecimento quase generalizado, todo mundo de alguma forma ficou sabendo disso. E agora, tempos depois, estamos tendo o julgamento, finalmente, né, o processo foi andando ao longo desse período todo. E durante o processo de julgamento, eu não vou explicar aqui exatamente cada parte, assim, quais são os elementos envolvidos, o que faz cada parte ali num tribunal. Não é esse o tema de hoje, mas algumas coisas bem básicas vou colocar só para situá-los. E para isso nós vamos começar pelo seguinte: tem um papel de algumas pessoas que são convocadas para o julgamento, que é o papel de testemunha. São pessoas que elas não estão sendo acusadas de nada a princípio, bem como em tese elas também não deveriam ter um papel de acusar ninguém, nem de defender ninguém. Elas apenas estão ali para supostamente relatar o que elas testemunharam, como bem diz o próprio nome, né, da função ali. Elas devem então, provavelmente elas serão interrogadas, ouvirão uma série de perguntas, tanto da promotoria quanto da defesa, quanto do juiz. O júri também acaba fazendo perguntas e enfim. Com base nisso, nas informações que essa testemunha passa, isso vai contribuir para a formação do cenário lá, que vai determinar o julgamento das pessoas, se elas são inocentes, se elas são culpadas, até que ponto elas são culpadas, ou se mais gente tem culpa, se menos gente tem culpa, quais são as penas, etc. Tudo que for dito pelas testemunhas acaba tendo relevância. E as testemunhas têm um certo peso de credibilidade, porque a princípio você já deve ter visto em filmes americanos aquela cena tradicional, né? Quando o cara está no tribunal, ele põe a mão lá em cima da Bíblia e fala: eu juro dizer a verdade, nada além da verdade, não sei o que da verdade, 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 verdade. Porque se ele não falar a verdade, ao dar falso testemunho, o cara também pode ser processado por isso. Então o cara está colocando o dele na reta ali. Então, a princípio, estima-se, espera-se pelo menos, que as testemunhas apenas relatem o que elas presenciaram, sem mentir. Esse é o plano, né? Esse é o status da testemunha no julgamento. E dentre as testemunhas que estavam sendo chamadas para depor, lá para falar do incêndio da Boate Kiss, estava um funcionário de uma empresa que prestava o serviço de manutenção dos extintores de incêndio que estavam lá na boate, que por sinal, aparentemente, até onde eu sei, os extintores não funcionaram ali na hora do princípio do incêndio, o que talvez pudesse ter ajudado a ter contido o fogo, enfim, não vamos entrar em detalhes porque também não cabe a mim. Mas, ao convocar esse funcionário para fazer o seu depoimento, acabou acontecendo uma cena muito curiosa, que vale de alerta, vale de aviso para todos, inclusive, né? Quando ia começar a oitiva, ou seja, a dinâmica ali de perguntas e respostas com a testemunha, quando eles iam parar para ouvir a testemunha, a defesa levantou uma questão e falou: ô juiz, eu quero indeferir essa testemunha, eu acho que ela não é cabível aqui para o nosso processo. O juiz, com base no que você quer fazer isso? E ele respondeu: olha, essa testemunha, ele tem uma filha, essa filha tem um Twitter, e através do Twitter ela acabou de se manifestar há 8 minutos atrás
no sentido que dava um tom acusatório aos réus que estavam ali sendo julgados, dizendo algo como, eu não vou traduzir letra por letra aqui porque eu não lembro, estou falando de cabeça, tá? Mas algo como assim, daqui a pouco o próximo a ser ouvido vai ser o meu pai, e tomara que ele fale tudo que ele sabe, a verdade lá, para prender esses caras, meter esses caras na cadeia e tal, e tal, e tal. Isso deu um ar muito suspeito à situação. A cara do pai ali, enquanto estava sentado, ele estava de máscara, mas ele balançava a cabeça assim, e você percebia que ele estava um pouco desapontado com a situação que isso acabou gerando, né? Porque, de fato, como eu mencionei, o papel da testemunha não é necessariamente acusar, absolver alguém. Ela está ali para relatar o que ela testemunhou. E aí cabe ao juiz, ou no caso ali os jurados, determinarem o quanto isso é relevante ou não. Quando você parte desse pressuposto, a defesa tinha razão até em fazer essa alegação. Olha, essa pessoa é uma pessoa próxima, de convívio, contato pessoal e direto com a testemunha. Está dando esse parecer aqui, acredito que essas testemunhas esteja perdendo não esteja passando naquele critério nosso ali de credibilidade que ela precisa. Porque pode ser que essa testemunha tenha vindo aqui já com algum intuito de falar algo no sentido de prejudicar o meu cliente. A defesa fez certo. E aí, por outro lado, a promotoria disse, não, mas veja, foi uma pessoa ligada à testemunha, não a própria testemunha que falou na sua conta pessoal do Twitter que pretendia colocar alguém na cadeia, ou seja o que for. Então isso não é relevante. Bom, para acomodar as duas partes, o juiz até que foi muito bem, ele chegou no meio termo. Só que esse meio termo é preocupante já também, porque o meio termo é o seguinte, o juiz falou, olha, a testemunha já está aqui, já veio aqui, todo mundo já tem as perguntas prontas, todo mundo gostaria de ouvi-la, então vamos ouvi-la. Mas entendo a preocupação dos advogados de defesa, então vamos, digamos assim, rebaixá-la ao status de informante aqui do processo, não de testemunha. Assim, isso muda alguma coisa? O que faz o informante? Na prática, ele vai fazer a mesma coisa. Assim como a testemunha, ele vai sentar ali num banquinho e falar o que ele sabe, conforme as perguntas forem elaboradas. Porém, quando o cara é informante, ele não tem esse compromisso, sob pena de lei, com a verdade, entre aspas. Então, ele não tem um compromisso formal de garantir que tudo que ele está dizendo é verdade. Lá na frente, no que isso se reflete? A testemunha tem um peso, o que ela diz. O que o informante diz tem outro peso menor. Então o informante ele pode sentar ali e mentir absolutamente tudo que ele quiser, que não vai fazer diferença nenhuma, ele não pode ser processado depois por isso, nem nada do tipo. Então, naturalmente, o peso da palavra do informante é menor do que o peso da palavra da testemunha. Em outras palavras, um tweet que a pessoa fez, não estamos aqui para falar o nome de ninguém, inclusive, se vocês, acho eu, pelo que eu vi aqui, se vocês tentarem procurar a pessoa, ela já até teve que fechar a conta no Twitter, já excluiu a conta, porque naturalmente deu um problema aí um pouco maior do que ela esperava, enfim, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas você vê, um tweet de uma pessoa ligada ali a uma testemunha poderia, em outro caso, comprometer completamente um processo, um julgamento. Nesse caso específico, e aí é uma avaliação minha, eu acho que não é isso que vai determinar o resultado final. Não vai ser tão relevante, não vai pesar tanto na decisão dos júris, etc. Mas vocês entendem que nós estamos falando aqui do princípio por trás da coisa e não do fato pontual, não desse específico. Esse tipo de situação, em outro caso, poderia ter uma relevância muito maior. De repente era um julgamento muito mais importante em que a palavra daquela testemunha valeria muito e o discurso dessa testemunha teria sido não completamente invalidado, mas teria tido valor subtraído por conta de um deslize, né, que a pessoa teve ali ao publicar no Twitter uma opinião pessoal que acabou então gerando todo esse problema. Vocês já estão informados do que aconteceu. Uma testemunha foi indeferida por conta de uma publicação no Twitter de uma parente que ele tem, que no caso era a filha, que enfim acabou gerando esse caso. E aí que vem a coisa, olha só. Sem fazer julgamento de valor do quanto isso é certo, do quanto isso é errado, eu vou tentar tratar de um ponto de vista mais pragmático. Nós não estamos falando sobre liberdade de expressão aqui. Nós aqui não temos cacuetes tirânicos de Alexandres de Moraes, de Barrosos da vida, pessoas com tendências autoritárias, totalitárias ou tiranetes aí de plantão que não perdem uma oportunidade de tentar subjugar o seu semelhante como se fosse um ser inferior, indigno de autonomia intelectual, inclusive. Mas enfim, não somos assim aqui. Então o ponto de vista não é nem se a pessoa deveria ter o direito de falar o que ela quer ou não, não é essa a discussão. Mas do ponto de vista pragmático, sabendo as coisas como são, o ordenamento jurídico que está aí imposto à força sobre nossas cabeças, nós devemos saber que é pouco inteligente, digamos assim,
nos manifestarmos dessa forma, certo? Ainda mais de maneira pública, porque a pessoa até poderia ter um perfil privado em que só alguns amigos estivessem vendo aquele comentário e aí provavelmente não teria repercutido dessa forma. Mas sobretudo quando você tem contas públicas em redes sociais, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de manifestação, porque do ponto, de novo, não falando que é certo ou errado, mas porque do ponto de vista prático tende a te gerar problemas. Eu tenho um conhecido aí que no ano de 2010, 2011, ele perdeu o emprego por causa de um post que ele fez na época lá no Facebook. Era um post que, eu não vou entrar em detalhes porque vai tomar muito tempo, mas uma banalidade completa. Ele não falou nada de errado, não fez nada de errado. Ele não fez rigorosamente nada de errado, mas a empresa tentou utilizar aquilo como justa causa para mandá-lo embora. E aí depois, no processo, ficou muito claro que a empresa, na verdade, só estava tentando ganhar tempo para não pagar a rescisão de imediato para o sujeito, porque custaria aos cofres da empresa, enfim. De uma maneira geral, fica claro que foi utilizado um gatilhozinho lá atrás, a gente não está falando de um ano de 2021, estamos falando de 10 anos atrás, de um postzinho numa rede social que não foi direcionado a ninguém, não citava nome de ninguém e que virou uma demissão. Aqui nesse caso, a pessoa estava só dando uma opinião dela, falando o que ela acha. Depois a gente vai discutir até o quanto ela precisa fazer isso também, porque isso é uma característica dos nossos tempos que preocupa. As pessoas são muito precoces em querer dar opinião e julgar e estabelecer verdades, né? Defecar regras, como a gente diz por aí, antes de saber qualquer coisa sobre o assunto também. Então, tome mais cuidado ainda, né, nesse caso. Mas então, como você tem ali sua conta pública, você está sujeito a esse tipo de observação. É claro que num processo os advogados estão lá como uns abutres, todos esperando alguém errar, alguém falar uma coisa errada para usar isso em favor do seu cliente. Lógico, que é o trabalho dele, inclusive. Assim como vale observar que se os advogados de um cliente, de um processo, está de olho nas suas contas do Twitter, nas suas publicações, do Instagram, Twitter, Facebook, até aqui no YouTube mesmo, o que dirão agências de inteligência, governos, né, que eventualmente possam se interessar pelo que você tem a dizer. Né, juízes do Supremo Tribunal Federal que ficam de bar em bar, né, ouvindo quem está falando mal deles para mandar prender, coisas similares, né, esse tipo de maluquice que nós vivemos aqui, infelizmente. Né? Mas então fica um alerta de vocês tomarem cuidado, porque a pessoa, partindo de um princípio, de um comportamento que a gente adquiriu, de querer compartilhar a nossa vida todo o tempo, dar a nossa opinião sobre tudo, acabou resultando nesse tipo de coisa. E aí vamos até levantar essa discussão. Por quê? Por que diabos nós temos que fazer isso? É realmente necessário eu publicar todo dia de manhã o que eu estou comendo de café da manhã, o que eu acho da novela que está passando, o que eu acho do jogo de futebol que eu estou assistindo, o que eu acho da notícia tal, o que eu acho do coisa? Eu posso, existe uma diferença aqui, eu posso fazer isso, eu posso opinar sobre tudo a todo tempo? Você pode. Eu devo fazer isso? Aí, talvez não, eu não recomendo, pelo menos. Opine, de preferência, sobre coisas com as quais você tenha alguma familiaridade, antes de mais nada. O que mais a gente vê por aí são opiniões vazias, calcadas em meras impressões, em sentimentos, verossimilhança, e nada que se preste, no fim das contas, não tem conteúdo, é só uma verborragia ali qualquer. E dentro dessa pressa em sair opinando sobre tudo, as pessoas acabam cometendo não só esse tipo de deslize, com esse tipo de consequência, mas às vezes você faz um comentário que para você é uma piada, é uma ironia, você está conversando com algumas pessoas e você acha que aquele seu comentário vai ter uma dimensão de repercussão bem pequena, só dentro daquele círculo, daquela bolha com a qual você está conversando, e de repente aquilo se extrapola, vira um print, ou às vezes o perfil é público, vira lá um retweet que vai parar não sei o que, vira trending topics, que nem essa coitada, essa menina virou, as pessoas falando dela. Até ontem a pessoa é uma completa anônima e no dia seguinte ela é trending topics, porque está todo mundo falando dela, ela não sabe nem direito por quê. Enfim, está sendo acusada de várias coisas, e aí vocês sabem como é a internet, as pessoas vão atrás, vão querer mexer com família, vão fazer ameaças, vão querer azucrinar a vida da pessoa, que também é uma outra idiotice, uma canalice, eu falei errado, uma covardia sem tamanho, e essas pessoas sim que deveriam pagar de alguma forma, né? Mas enfim. Então, as redes sociais hoje, elas acabaram virando a nossa identidade pública, né? A gente não tem mais RG, a gente tem um perfil no Facebook, ou qualquer empresa equivalente. E através de lá, não só... A gente está falando aqui de um problema, de um caso, de um processo eventual, mas empresas utilizam isso. Hoje em dia, na hora de que vão te contratar, os caras vão atrás das suas informações. Se você tem uma conta aberta pública lá, está falando um monte de coisas, de repente as pessoas
utilizam isso como informação para filtrar a sua entrada numa empresa. As pessoas, para você entrar nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo da sua origem, se eles acharem que tem alguma coisa estranha com você ali, se é o suspeito de qualquer forma, eles vão ver as suas redes sociais, vão ver que tipo de página você curte, que tipo de causas você apoia, qual é meio que a sua ideologia ali implícita por trás, para saber se você é bem-vindo ali ou não. Então a gente acaba entregando muita informação para as redes sociais, a gente acaba expondo muito a nossa opinião e expondo de uma forma precoce, de uma forma leviana, porque muitas vezes a gente fala do que não sabe, a gente opina sobre assuntos que vão gerar polêmica e aí acaba repercutindo dessa forma e aí a gente acaba tomando acaba vindo essas ondas aí de exposição, de cancelamento e seja lá mais o que for, que inclusive a gente pode falar mais isso em outra ocasião, que também é uma desgraceira sem fim. E isso passa, como disse lá atrás, mas repito, por uma questão apenas pragmática. Não estamos discutindo aqui sobre o direito de achar coisas, de contar como foi seu dia. Não é essa a discussão. Mas saiba que vivemos num mundo cão, desgraçado. Você está sendo sistematicamente oprimido, inquirido, vigiado por instituições maiores, instituições formais, governos, etc., e que isso pode gerar problemas para você. Então, simplesmente tome cuidado. A não ser que você tenha a sua vida, o seu ganha-pão, é isso, porque algumas pessoas transformam o seu dia a dia em conteúdo. Algumas pessoas transformam o seu dia a dia num produto comercializável e monetizam isso através de anúncios, etc. e tal. Só que, para essas pessoas, então, até que faz algum sentido, porque pelo menos elas estão remunerando, elas estão perdendo a privacidade, elas estão expondo informações da vida dela, elas estão se colocando a público para tomar pedrada de todo mundo o tempo inteiro, mas pelo menos elas têm a compensação financeira. Se torna um negócio. Antes disso, é desnecessário, você não tem nada a ganhar com isso. Então você percebe, essa pessoa é uma desconhecida, eu nem citei o nome dela aqui, nem quero citar, até para não alimentar esse tipo de comportamento, mas é uma pessoa comum, que estava lá na sua vida comum, vivendo o seu dia comum, fazendo uma publicação que ela entendia como comum também na sua rede social, falando de um caso jurídico, dando a sua opinião sobre um assunto, e de repente, pum, a pessoa tem que cancelar suas contas, porque agora está todo mundo falando dela, todo mundo indo atrás dela, mandando mensagem, tem gente xingando, tem gente fazendo isso e aquilo. Completamente desnecessário. E fora que, voltando ao ponto inicial, isso pode comprometer um processo, um julgamento de uma pessoa que é culpada ou inocente por conta de uma besteira dessas. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, esse é o resumo. A gente tem que tomar cuidado e, por um lado, tentar conter essas manifestações para evitar esses mal-entendidos, porque lá do lado de lá você pense que vai ter sempre algum desgraçado querendo interpretar o que você disse da pior maneira possível. Pense assim, quando você vai publicar alguma coisa, há um cretino, já parta desse princípio, tá? Não levante como hipótese, parta como uma certeza. Há um desgraçado do outro lado do monitor, do outro lado da tela do celular, desocupado, querendo prejudicar pessoas. Parta desse princípio. Há um desgraçado do outro lado. Como é que esse desgraçado poderia usar isso contra mim? E aí você vai perceber que na maior parte do tempo sempre tem alguma brecha, alguma margem para alguém ser cretino, para alguém ser calhorda. E essas pessoas vão se utilizar disso. Então, atenção. Vamos tentar não nos comprometermos. Tem aquela frase antiga de que o peixe morre pela boca. Vamos tentar não morrer pelos dedos atualmente, porque não é nem tanto o que a gente fala mais, né? O que a gente digita. A gente digita uma coisa que veio na nossa mente na hora. Pô, em 10 segundos você digita aquilo e às vezes aquilo repercute pro resto da vida. Começa a te acusar de ismos e fobias pro resto da vida. Você sabe como são essas coisas. Conscientizem-se disso do ponto de vista pragmático, puramente, para não ter que perder energia e tempo com esse tipo de coisa, mas por outro lado, do ponto de vista ideal, intelectual, vamos desenvolver, discutir e pensar, portanto, formas de ampliar os nossos meios de contenção para esse tipo de situação. E nós podemos ter cada vez mais a liberdade de exercermos o nosso direito de nos expressarmos, de pensarmos o que nós pensamos, e trazermos um pouco mais de serenidade, de consciência para as pessoas não terem tanta pressa em julgar tudo. Assim como a gente dá uma opinião apressada, que vai ser nos compromete depois, lá do outro lado vai ter um cara respondendo de forma assodada também, apressada, querendo te xingar, querendo te acusar disso, de aquilo, e de repente se torna uma bola de neve, etc. e tal. Então vamos ter parcimônia, vamos ter calma. E enfim, segue a vida aí, segue lá também o julgamento do caso da Boate Kiss. Eu tô assistindo a íntegra de todos os dias de julgamento, eu assisti 3 dias por enquanto, faltam ainda mais 3 dias no momento em que eu gravo esse vídeo, mas eu vou aos poucos eu chego lá. Então, em breve nós voltaremos com mais vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui.